O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes quer manter a ação penal contra o ex-deputado Roberto Jefferson tramitando na corte, sob o argumento de que a relação com os atos golpistas. Dia 8 de janeiro, Moraes quer discutir no plenário da Corte a competência para julgar a ação penal. O STF já havia reconhecido não ter competência para julgar a petição sobre a prisão do ex-deputado. A defesa do ex-político quer que o caso seja encaminhado para a Justiça Federal do Distrito Federal. Na visão do ministro, o caso deve permanecer no Supremo. Moraes determinou que a PGR se manifeste em um prazo de 15 dias. Na decisão, Moraes argumenta que as condutas atribuídas a Jefferson possuem estreita relação com outros inquéritos, como as investigações referentes aos atos de 8 de janeiro de 2023. Não me restando dúvidas da vinculação direta, decorrente de incitação, com os atos criminosos que resultaram na invasão e depredação dos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. 8 de janeiro é especial? Essa é a jornalista Cristina Graem, que foi demitida da Jovem Pan e hoje atua nas redes sociais de extrema-direita. Vamos assistir os absurdos que ela falou recentemente com relação aos atos antidemocráticos de Brasília de 8 de janeiro. É especial no sentido de não podemos deixar essa data passar em branco jamais. Esse é o dia da vergonha. A partir de 8 de janeiro de 2023, que era um dia de patriotismo, de exercer a liberdade de expressão e a liberdade de manifestação garantidas na Constituição, e isso não é garantido pelo Estado, que já não é mais democrático, é um Estado de exceção, de ditadura descarada, ele passa a ser um dia da vergonha, sim. Mas é um dia que precisa ser lembrado. Na imprensa do consórcio tenta jogar para baixo do tapete, mas a verdade ela é teimosa. Ela aparece, ela está surgindo de uma forma escancarada e não vão ter como segurar. Então, no futuro, as gerações futuras olharão para esse dia como um dia de lembrar o dia em que a democracia de fato foi abalada, não pelos manifestantes que estavam pacificamente na Praça dos Três Poderes. Essa é a verdadeira cara dos bolsonaristas. Mentem o tempo todo para tentar enganar as pessoas. A Praça do Povo, na capital do Brasil, né, numa democracia que foi implantada pelo povo e que diz a nossa Constituição é comandada pelo povo, e foram massacrados por bombas e tiros de bala de borracha que eram jogados do alto de helicópteros, por um policiamento absolutamente caótico. Não houve uma programação, apesar de a gente saber, né, que houve todo um monitoramento prévio, já havia a informação de exaltados nos grupos de direita, nos grupos de WhatsApp e nos próprios acampamentos pelo Brasil inteiro. Hoje a gente sabe que eram infiltrados. Que nojo! Sabe-se lá se eram esquerdistas ou não, se eram mandados por alguém ou não, porque a Polícia Federal simplesmente não investigou, mas há inúmeros indícios de que patriotas não eram como os manifestantes gostam de ser chamados. Chega até ser hilário ver essa mulher falando. Eram pessoas que estavam inflando as outras a irem com mais exaltação, digamos assim, para um suposto novo acampamento na Praça dos Três Poderes, que depois acabou virando uma ocupação de prédios públicos que já estavam invadidos. A quebradeira. Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, afirmou ter convicção de que as investigações sobre o caso Marielle Franco serão concluídas até o fim de março deste ano. Ele afirma que a corporação vai entregar os nomes dos possíveis mandantes do crime à Justiça Federal. É importante dizer que estamos há um ano à frente de uma investigação de um crime que aconteceu há 5 anos, com a convicção de que ainda nesse primeiro trimestre, a Polícia Federal dará uma resposta final do caso Marielle, afirmou em entrevista à CBN. O crime era apurado inicialmente pela Polícia Civil do Rio, mas, em fevereiro de 2023, o ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou que a PF abrisse um inquérito sobre o caso para ampliar a colaboração nas investigações. A determinação não gerou uma federalização do caso, mas um acordo entre a corporação e o Ministério Público. No ano passado, o ministro já havia anunciado que o crime seria solucionado em breve e cobrou o diretor da PF sobre a conclusão das investigações. Eu, no dia 2 de janeiro, disse que nós iríamos elucidar definitivamente o caso Marielle Franco. E hoje, alguém pergunta: bom, decorrido um ano, as investigações avançaram, afirmou na ocasião. Ele deixou claro que não controla o inquérito, mas prometeu: o caso Marielle em breve será a indicação de Ricardo Lewandowski como o próximo ministro da Justiça, substituindo Flávio Dino,
foi comunicada aos ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo Palácio do Planalto. O anúncio oficial ainda não ocorreu devido ao pedido de Lewandowski por um período adicional para finalizar a escolha de sua equipe. A discussão entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Lewandowski, realizada na segunda-feira no Palácio da Alvorada, refletiu a concordância entre ambos em manter a segurança pública sóbria. Alçada da Justiça, rejeitando a divisão do Ministério, segundo informa a jornalista Vera Rosa, no estado de São Paulo. Além disso, a permanência do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, foi confirmada, com previsão de conclusão das investigações sobre o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes até março. O impasse para o anúncio de Lewandowski está relacionado ao pedido de Flávio Dino para manter o secretário executivo Ricardo Capelli na equipe. O futuro de Capelli, que desempenhou papel crucial na segurança pública do Distrito Federal após os eventos de janeiro, ainda não está decidido, tornando-se um ponto de discussão importante. O presidente do PSB, Carlos Siqueira, defende a continuidade de membros do partido no Ministério da Justiça, destacando a importância da manutenção da equipe para preservar os progressos alcançados. Fábio Van Garten criticou a saída de Marta Suplicy da Prefeitura de São Paulo. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro se aproximou do prefeito Ricardo Nunes na sua pré-campanha à reeleição. A política com traições é vergonhosa e vexatória, escreveu o bolsonarista no X. A política não perdoa traidores. Não vale tudo por negócios com o PT. Voltamos a falar nesse tema em novembro, completou em seu perfil. Aliados de Bolsonaro estão assessorando Nunes na pré-campanha. Uma carta com ataques a Marta foi preparada por marqueteiros próximos ao ex-presidente que estão colaborando com o pré-candidato à reeleição, apurou o UOL. Porém, Nunes não fez críticas à sua agora ex-secretária, ao menos por enquanto. Para Nunes, a reunião de Marta com Lula segunda foi a gota d'água para ela deixar a prefeitura. A aliados, Nunes disse que se sentiu traído por uma articulação feita pelas costas e que Marta foi uma grande decepção. O ex-presidente se aproximou de Nunes, pré-candidato à reeleição, enquanto o petista será o principal cabo eleitoral do pré-candidato Guilherme Boulos. Cadê esse bolsonarista que ele tava fazendo uns vídeos aí nas redes sociais dizendo que no dia 8 ia fazer isso e aquilo com a camisa lá dizendo que era terrorista? Aconteceu o que hoje mesmo? Disse que era a maior invasão que o país ia ter. Alguém sabe me dizer se teve aí mesmo essa invasão aí? Porque eu já procurei aqui em todas as redes sociais, não encontrei não. Eu era mais um bolsonarista falando baboseiro, porque só sabe. Tem relações entre a família Bolsonaro e a milícia? Tem. Marcelo Freixo, que foi candidato ao governo do Rio de Janeiro nas últimas eleições, fala a respeito do envolvimento da família Bolsonaro com a milícia. Vamos assistir. O Adriano da Nóbrega foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro com a medalha Tiradentes, que é a Comenda. E ele não foi receber porque ele estava preso quando a medalha foi aprovada. E a medalha foi entregue dentro da cadeia. O Adriano da Nóbrega, quando foi preso, o Jair Bolsonaro, deputado federal, fez um discurso no plenário da Câmara dos Deputados a favor do exemplar policial Adriano da Nóbrega, que algum tempo depois foi expulso da PM por relações com o jogo do bicho. Eu estou falando fatos. É verdade. Então, Adriano da Nóbrega tinha mãe e tinha ex-mulher? Tinha. Estavam empregados no gabinete do Flávio Bolsonaro? Estavam. Trabalhavam? Não. Estavam no esquema da rachadinha? Estavam. O Adriano da Nóbrega era amigo do Fabrício Queiroz? Era. Foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro? Foi. O Adriano da Nóbrega, todo mundo sabe que era miliciano, dono de milícia, dono de vários esquemas? Sim. Volto com a resposta para a sua pergunta original. Tem relações entre a família Bolsonaro e a milícia? Tem. Meu Deus! Jesus! Ah, mas ele é dono de milícia? Não. Mas o Bolsonaro propõe ao Brasil uma sociedade miliciana. Caralho, o maluco é brabo. Eu falei, olha, só tem uma pessoa no Brasil para ganhar, não é do Bolsonaro, é da máquina. Geraldo Alckmin fala que somente o presidente Lula poderia ganhar do Bolsonaro, e ele está totalmente certo. Vamos assistir. Se eles estão fazendo tudo isso, perdendo a eleição, imagine se tivesse ganho. E eu falei, olha, só tem uma pessoa no Brasil para ganhar, não é do Bolsonaro, é da máquina. Da máquina. Porque a reeleição é muito desigual. Só o Lula teria condição
de enfrentar essa eleição e evitar uma reeleição que eu entendia muito ruim. É verdade. Eu fui colega do Bolsonaro, não tenho nada pessoal contra ele, mas não tem o mínimo espírito democrático, que é essencial para as pessoas passam na Tuzaneri, as instituições. Marta Suplicy, agora candidata a vice-prefeita de São Paulo na chapa de Guilherme Boulos, se adiantou a Ricardo Nunes, o atual prefeito, e entregou sua carta de demissão do cargo de secretária de Relações Internacionais da Prefeitura nesta terça-feira, 9. A decisão foi divulgada após reunião entre Nunes e Marta ocorrida ontem à tarde. Eles conversaram no gabinete do prefeito por 1 hora acerca do aceite de Marta ao convite do presidente Lula para voltar ao PT e compor a chapa de Boulos, adversário do atual chefe. Dado o conflito de interesses, Marta optou por deixar o cargo. De acordo com informações de bastidores divulgadas pelo UOL, Nunes já estaria muito irritado, praticamente revoltado com a reunião de segunda, 8, em que Marta tratou do assunto com o presidente Lula, e já planejava demiti-la. O portal disse que o prefeito pensava em apresentar uma carta de demissão da secretária nesta tarde, mas Marta se adiantou. Em longa reportagem de Jack Nicas, o jornal The New York Times afirma que a tentativa de golpe dos bolsonaristas, no 8 de janeiro de 2023, e dos trumpistas, com a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, tiveram desfechos opostos e que os Estados Unidos podem aprender com o Brasil. Segundo a reportagem, foram 2 ataques chocantes às 2 maiores democracias do hemisfério ocidental, transmitidos ao vivo pelo mundo, e fomentados por presidentes que questionaram suas derrotas eleitorais, que representaram um teste de fogo para as instituições de ambos os países, e provocaram um debate sobre como sociedades profundamente polarizadas poderiam seguir em frente após tais episódios. Com o tempo, a resposta para essa pergunta tem se tornando cada vez mais clara. Apesar de similares, os ataques tiveram desfechos quase opostos, afirma o texto. A principal diferença apontada é entre o destino de Donald Trump, que tem tido apoio crescente para retornar à Casa Branca, já seu homólogo no Brasil, o ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, que segundo o jornal rapidamente segue rumo à irrelevância política. O New York Times ainda destaca a atuação do Supremo Tribunal Federal para investigar e processar pessoas consideradas uma ameaça à democracia e tece elogios a Alexandre de Moraes, presidente do TSE e ministro à frente das investigações dos atos golpistas. Nos ajudem! Os meus filhos, a minha família, a nação brasileira precisa de vocês! Socorro! Exército Brasileiro, essa batalha! Socorro! Socorro! Nos ajudem! Socorro! Socorro! O Brasil precisa de vocês! 60 milhões de brasileiros preferiram o candidato Lula. Pela primeira vez, vejo Alexandre Garcia falar uma verdade. Alexandre Garcia, que na minha opinião é um dos piores jornalistas do Brasil. Vamos assistir. Foi o que aconteceu. A votação de Bolsonaro em São Paulo, Rio de Janeiro, no Sul, em Minas Gerais, no Centro-Oeste, não foi suficiente para tirar a grande diferença com que Lula superou Bolsonaro no Nordeste. É verdade. O Nordeste elegeu Lula. A despeito da água de São Francisco, a despeito de tudo que foi feito pelo Nordeste, o Nordeste elegeu Lula. Alguém me diz, pelo amor de Deus, o que foi que o Bolsonaro fez pelo Nordeste? A diferença foi muito grande. São Paulo, Rio de Janeiro, Sul, não tiraram. Minas Gerais, onde Lula havia ganho, embora reeleito Zema, Minas Gerais praticamente não deu diferença, praticamente um empate, com Lula levemente na frente. Como é que é? O Nordeste elegeu Lula. É verdade.
A deputada bolsonarista Carla Zambelli afirmou que estava fazendo um jejum e clamando a Jesus pela nossa nação nesta segunda, 8. Poucos dias após a eleição do Milei como presidente da Argentina, o povo vai às ruas para protestar e o índice de reprovação do governo já passa de 63%. Vamos assistir. A população da Argentina não grita mais Milei. Agora os argentinos estão gritando me ferrei. Bizarro. Ao invés de atacar os golpistas e terroristas do 8 de janeiro, Ciro Gomes vem às redes agredir o presidente Lula por organizar um ato igualmente desonesto, segundo ele, para marcar um ano de vitória dos democratas. É muito timing perdido. Quadros do próprio PDT, partido de Ciro, mais uma vez estão profundamente constrangidos. Os quadros do PDT não são fanáticos, bitolados e analfabetos políticos, como parece ter ser convertido um setor crescente da turma boa, e por isso sabem que esse tipo de posição dúbia, oportunista, causa uma enorme repulsa no eleitorado progressista. O eleitor reacionário, bolsonarista, não vota no PDT, odeia o trabalhismo, e vê Ciro Gomes apenas como um idiota útil que produz vídeos contra Lula que eles adoram usar em suas redes. Essas posições ambíguas, ressentidas e sobretudo equivocadas de Ciro, não são apenas autodestrutivas. Elas prejudicam todos que estão próximos a ele e a seu partido. Não espanta que 90% de seus aliados no Ceará, incluindo todos seus irmãos, além de seus aliados mais próximos, Mauro Benevides, por exemplo, tenham se distanciado ao máximo de Ciro, e até mesmo mudado de partido. Texto é de Miguel. Marta Suplicy aceitou ser candidata a vice-prefeita na chapa de Guilherme Boulos, após uma conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A informação foi confirmada por aliados de Boulos, segundo o Globo. Na segunda-feira, 8, Marta já havia se reunido com Lula para discutir o assunto. A reunião também contou com a presença de Rui Falcão e do marido de Marta, Márcio Toledo. Marta é considerada um ativo eleitoral importante para Boulos na Zona Sul de São Paulo, região-chave nas eleições deste ano. A política já vinha negociando seu retorno ao PT desde o ano passado, após deixar o partido em 2015. Atualmente, a futura vice ocupa o cargo de secretária de Relações Internacionais, na Prefeitura de São Paulo, sob a gestão de Ricardo Nunes, que buscará a reeleição e enfrentará Boulos na eleição de outubro. A ex-prefeita foi aconselhada por apoiadores a considerar a renúncia ao cargo após o convite de Lula para ela retornar ao PT. Na ocasião, Marta solicitou um tempo para dialogar com o atual prefeito. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou à Folha, numa declaração em vídeo, que rejeitou a decretação da GLO Garantia da Lei e da Ordem durante os ataques aos prédios dos três poderes, em 8 de janeiro de 2023, justificando que não desejava transferir aos militares o comando de uma crise que, segundo ele, deveria ser resolvida no âmbito político. Lula afirmou, nas conversas que eu tive com o ministro Flávio Dino da Justiça, e foram muitas conversas, dentre várias coisas que ele me falou, ele aventou que uma das possibilidades era fazer GLO. E eu disse ao ministro Flávio Dino que não teria GLO. Eu não faria GLO porque quem quiser o poder que dispute as eleições e ganhe, como eu ganhei as eleições. Conforme relatado por aliados, houve defensores no governo da decretação da GLO para conter as cenas de vandalismo em Brasília. Naquele dia, autoridades avaliaram que as forças de segurança do Distrito Federal não estavam agindo adequadamente para conter os manifestantes, e havia desconfiança em relação aos militares devido à associação destes com o governo anterior. Lula optou por uma intervenção na segurança pública do Distrito Federal, em vez da GLO, decisão tomada em Araraquara, interior de São Paulo, onde Lula visitava os estragos causados por chuvas no final do ano anterior.
Em uma série de tentativas ao longo do ano passado, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro tentaram reescrever a história sobre a empreitada golpista do 8 de janeiro, na página do Wikipédia para relativizar os acontecimentos e desassociar do ex-chefe do executivo os ataques de vândalos às sedes dos três poderes. Para isso, usaram uma tática comum. Usuários não registrados faziam mudanças que relativizavam o resultado da eleição presidencial de 2022, acusavam que esquerdistas infiltrados teriam incitado os protestos e até que tudo o que ocorreu naquela data seria uma manifestação da vontade popular legítima. A Wikipédia é a mais popular enciclopédia virtual, feita de forma livre pelos próprios usuários em vários idiomas. Qualquer pessoa pode propor mudanças a um texto sobre algo na plataforma. A página em português tem mais de 1,1 milhão de artigos, e, juntos, dariam 5,6 milhões de páginas. Ajudam a produzir esse conteúdo 8.274 usuários ativos, 52 administradores, 704 autorrevisores, 131 revisores e 222 robôs, que ajudam a reverter possíveis alterações falsas ou ações de vandalismos em páginas. Há mais de 3 milhões de usuários no site.